Olá pessoal, beleza? Tudo bom? Então, esse vídeo, o intuito dele é contar um pouco aqui da minha história e não vai ter nada de corte, então vai ser um vídeo corrido assim. Acompanhe desde do começo até o final para poder não perder nenhum detalhe. Então, a minha história na cozinha começou assim. Eu tinha 18 anos, é, e eu tava conversando um dia com a minha avó na cozinha. A gente tinha acabado de almoçar, daí eu falei assim, pô, o que será que eu quero ser quando crescer, né? Aí a minha avó, tipo, falou assim, o que você gosta de fazer? Daí eu falei, eu gosto de cozinhar, gosto de comer, né? Gosto de conversar, tudo. Aí eu fiquei pensando, será que eu vou ser psicólogo? Será que eu vou... ou posso ser cozinheiro também, né? Posso tentar ser chefe de cozinha. Daí ela falou assim, não, Judo, chefe de cozinha esquece. Tipo, o pessoal só quer saber de comer e cagar, entendeu? E ela falou literalmente assim. Aí, mas eu falei assim, quer saber? Eu acho que eu vou fazer o que eu gosto mesmo. Aí eu busquei algumas possibilidades, aí comecei a trabalhar em alguns lugares. Meu primeiro emprego foi de estoquista das lojas pernambucanas. Aí eu fiquei um mês, só temporada de final de ano, assim, porque o cara queria me contratou, né, pro Natal. E aí eu fui lá, trabalhei no Natal, tudo. Aí depois que eu trabalhei, ele falou assim, olha, a gente não vai poder te contratar realmente, só temporário, porque a gente contrata só a partir de 21 anos. E eu lembro que na época o salário eu acho que era tipo 600 e pouco, R$ 700. Aí eu falei pra ele, cara, muito obrigado, mas com 21 o cara tá ganhando mais do que R$ 600, sabe? Falei bem assim pra ele. E aí eu saí de lá, fui trabalhar numa pizzaria. Aí comecei a trabalhar nessa pizzaria como garçom. Nunca tinha trabalhado como garçom, né? E aí comecei a trabalhar como garçom, passador de pizza e tal. Aí no começo, tipo, eu vi os garçons pegando com duas facas assim as pizzas e colocando, né? E eu não sabia, daí eu pegava com a espátula e deixava na mesa. E aí fui aprendendo até que consegui depois com as duas facas e tal. Eu fui servindo isso, aquilo. Só que daí eu sempre gostei de falar muito. Aí o gerente logo viu e falou, pô, esse cara não dá só pra ficar entregando a pizza, ele dá pra atender também, né? E aí me colocou pra atender as mesas. Aí comecei a atender as mesas. Só que daí, como eu gostava já de cozinha, eu pedi pro gerente, que era o Luciano, né? Era a Pizza 1, lá de Caçapava. Aí eu falei, pô, Luciano, fala um favor pra mim, cara, deixa eu ajudar o pessoal na cozinha lá, enquanto vocês ficam aqui arrumando o salão, polindo o talher, dobrando as mesas, das toalhas, das mesas, organizando. Eu vou lá na cozinha, eu fico cortando morango, derretendo chocolate, cortando tomate, abrindo massa, o que tiver que fazer de cozinha eu quero fazer. E aí eu fui lá e comecei a fazer isso. Tipo, peguei, fui fazendo, ele foi deixando, até que eu comecei a fazer as primeiras pizzas de viagem. Tipo, saía uma pizza de viagem e eu ia lá, ia fazendo o Chicão, que era o pizzaiolo, não sei se tá lá ainda. Chicão magrão assim. Aí ele começou a me ensinar. E aí eu abria as massas, forneava, finalizava, e isso com o avental de pizzaiolo lá. Aí quando o movimento pegava lá no salão, aí eu já saía, ia lá pro salão, tipo, tirava aquele avental da cozinha, colocava o avental do salão, ia lá atender as mesas. E fui aprendendo. Só que daí chegou um determinado momento que tipo, eu queria mais, assim. E aí eu falei, não, será que é a cozinha mesmo que eu gosto ou é uma paixão, né? Aí eu resolvi fazer um curso. Minha mãe até me aconselhou e tal, e eu fiz um curso. Técnicas básicas de gastronomia no Senac, que era em Taubaté, a cidade vizinha. E aí eu fazia o curso e trabalhava, né? O curso era todo sábado, de manhã até a tarde. E aí eu fazia o curso e ia direto pro trabalho depois. Terminei o curso, descobri que, tipo, meu, aquilo é o que eu amo, sabe? Porque eu comi minha primeira massa fresca, assim, era com molho de tomate, bem simples, assim. Mas eu falei, cara, que sabor é esse, meu? Tipo, meu, é muito bom. Eu tenho que aprender a fazer isso, sabe? E aí foi aí que o amor começou a rolar, assim, porque eu falei, cara, é um sentimento de amor mesmo. Você sente que você ama aquela parada
Quando você sente, né, meu? É diferente de qualquer coisa quando você faz algo que você ama, assim. E aí eu comecei a aprender mais, buscar mais, buscar mais. Aí nisso quando eu terminei o curso, eu arrumei um outro emprego, porque na pizzaria eu só fazia extra, né? E aí eu arrumei um outro emprego que era num supermercado. Olha como é que as coisas são na vida. Tipo, uma coisa vai rolando atrás da outra, sabe? Aí arrumei esse emprego no supermercado de açougueiro. Nunca tinha trabalhado de açougue na vida. Nunca tinha cortado um bife assim, ó, direito na vida. Aí eu peguei e fui lá, comecei a trabalhar no supermercado Simpatia, lá em Caçapava. Aí comecei a trabalhar no supermercado, no açougue, e na época, tipo, eu tinha 19 anos, 19. Aí eles me colocaram pra atender no balcão. E eu fui lá, atendendo no balcão, fazia carne moída, cortava uns filé de frango, arrumava as gancheiras, que é onde tipo, fica lá posto as carnes, que daí colocava paleta, assento, tudo bonitinho. E aí eu fui pegando uma noção do que é isso, o que é aquilo. Aí eu descobri que patinho não era só aquele bicho com pena, sabe? Era realmente uma peça de carne que se chama patinho, lagarto, enfim. Conheci tudo a parada. Aí comecei a conhecer mais e mais, até que um dia surgiu uma oportunidade de fazer desossa. E aí tinha a parte de autosserviço lá, que tinha as bandejinhas bonitinhas, tudo legal, né? E tinha um cara que ele era responsável pela parte de suíno, o Paraná. Aí o que aconteceu? O Paraná, ele era meio, como é que eu posso dizer? Meio rebelde, sabe? Sabe aquele funcionário que não curte muito as leis, as regras? Então, ele era do tipo, e ele não gostava de usar a EPI, né, que era o equipamento de segurança individual. E ele fazia a desossa dos porcos. Até que chegou um dia que ele pegou e foi fazer uma desossa e se cortou, tipo, bem feio, pegou um atestado lá. E aí o Paulinho, que era o encarregado, ele chegou pra mim e falou: Getúlio, quer aprender a fazer porco? Falei, claro, porra, já tava cansado lá de atender o pessoal lá. Eu gostava de atender, porque daí eu vendia até o que não podia lá. Tipo, eu acho que eu devo ter passado várias carnes pra fazer várias receitas que eu nem sabia, porque eu falava só porque eu queria vender, entendeu? E eu nem era cozinheiro nem nada, mas eu falava, ó, essa carne você pode fazer isso, pode fazer aquilo, não sei o que, e eu nem queria vender. Tá bom, mas ninguém nunca reclamou, então talvez deu certo o que eu falei, né? Aí eu cheguei, fui lá, comecei a trabalhar nas bandejinhas de autosserviço, e fui fazendo. Aí o que acontece? Chegava o porco lá no supermercado, aí eu ia lá no caminhão, botava o termômetro, via a temperatura, tá ok, não sei o que, pode entrar. E entrava, e aí eu aprendi a fazer desossa, tipo, eu desossava o porco inteiro. Só não vinha com a cabeça, mas o resto eu fazia tudo. Aí comecei a fazer bandejinha de torresmo, pra mulherada colocar no feijão, tipo, porque sobrava muito pé, joelho, pé e joelho, que sobrava muito, porque o pessoal não comprava, sabe? Aí começou a acumular. Aí eu cheguei pro encarregado e falei, meu, posso dar um jeito nisso aqui? Ele falou, o que você vai fazer? Não, vou desossar tudo, vou picar tudo e vamos vender aí como picadinho aí de porco aí pra mulherada, pra quem quiser colocar no feijão, temperar uma carne, fazer uma sopa, o que quiser. E aí eu comecei a fazer, aí eu fazia uns picadinhos assim, ó, desossava tudo e picava, piquiriri. E aí eu lembro que eu pegava duas facas, juntava e Aí fui indo, e meu, vendia igual aquele troço lá, velho. Por exemplo, o pé tu ia vender a R$2 o quilo, né? A gente colocava R$15 o quilo daquela carne picada, que era só o resto de tudo, que não tava estragado, claro, né? Mas, tipo, era carne que dava um certo trabalho. Então, porque você tinha que desossar tudo, então dá trabalho. É diferente você pegar um bife e cortar em cubo, né? Então, era muito mais trabalhoso. E eu nunca gostei de jogar coisa fora ou deixar estragar. Então, antes de acontecer isso, eu já queria resolver. Aí fui indo, foi rolando, até que um dia eu juntei um dinheiro e fui pra Curitiba. Aí passei no vestibular lá, comecei a trabalhar. Aí nisso eu comecei a trabalhar na cantina do Délio, que era um restaurante italiano. Que inclusive eu não contei, mas eu trabalhei um mês num hotel. E foi nesse hotel que eu conheci o Délio, da cantina do Délio.
que ele foi num evento, tipo, 524 quilômetros de distância de Curitiba. O cara tava lá, na hora que eu tava lá, e ele me deu um cartão e eu falei, vou trabalhar pra você. E depois de 1 ano e meio eu tava lá na porta do restaurante do cara, velho. E aí que começou a minha história em Curitiba. Aí eu cheguei, comecei a trabalhar em Curitiba. No primeiro dia que eu cheguei, eu já arrumei emprego no supermercado lá. Mas daí trabalhei só no final do ano, um mêsinho. Porque só pra não ficar sem fazer nada mesmo, que eu ia ficar um mês lá, porque era arrumar a inscrição da escola e ver moradia e tal, mas daí eu aproveitei que ia ficar lá esse mês e falei, já vou logo arrumar um emprego, pelo menos não só gasto dinheiro, ganho também, né? Aí consegui. Depois eu voltei de uma vez, aí já fui pra Cantina do Délio, comecei a trabalhar lá, conheci o Roger Gomes, que é um grande amigo, um chefe de cozinha. Inclusive tem uma casa de carnes, casa de assados, né, que ele faz lá na casa deles, excelente, em Curitiba, no bairro Alto. E aí aconteceu isso, fiquei na Cantina do Délio, aprendi muita coisa lá, peguei muita agilidade. Aí como eu sempre quis buscar mais, aprender mais, quando o restaurante começava a ficar na rotina e não entrava prato novo nem nada, novidade, eu já me saturava, assim. E aí eu já enchi o saco e caía fora. Aí fui para um outro restaurante, o Bar do Vitor, que é de frutos do mar, né? Em Curitiba também. Tem uma grande história lá. Restaurante pioneiro, assim, em frutos do mar lá. Aprendi muito lá, eu era chapeiro lá. E aí depois fui para a Trattoria do Vitor, que era um pouquinho mais sofisticado. Foi onde eu comecei a trabalhar com uma cozinha mais equipada, né, com tudo assim, mais equipamentos de mais qualidade, isso, aquilo, máquina a vácuo e câmera fria, congelada. Os outros até tinham, mas esse era, vamos supor, mais... O cara investiu mais, né, desde o começo. Os outros foram investindo aos poucos. Não sei como é que eles estão hoje em dia, mas na época era bom já trabalhar, mas não era tão equipado, né. E aí eu cheguei depois, trabalhei na Trattoria do Vitor, e aí um dia foi o chefe lá, o Ivo Lopes, na Trattoria do Vitor. Ele era amigo do Paulinho, que era o chefe da Trattoria do Vitor. Aí o Ivo Lopes chegou lá e eu olhei aquele cara e falei assim, mano, esse cara manja, velho. Aí ele fazendo as coisas, eu olhando o jeito que ele cortava, que ele pegava na frigideira, ele mexia e tal. Falei, pô, legal. Aí depois eu perguntei pro pessoal, não, ele é chefe do Lavareiro, não sei o que, pô, o cara é mó renomado e tal. Eu falei, pô, que da hora, né? Aí aconteceu que começou a me dar no saco também, a tratoria, porque o cardápio começou a repetir sempre e não tinha algo ali que tava me motivando ao ponto de me manter lá dentro. Aí eu peguei e falei assim, cara, vou cair fora. E aí saí fora, pedi pra sair, cumpri o aviso e tal. Só que daí eu pedi pra sair e já fui direto no Lavarene, né, que era onde eu queria trabalhar. Aí fui lá no Lavarene, o Ivo lá me deu uma chance e aí foi a necessária para eu começar a trabalhar lá. Aí de lá comecei a trabalhar bastante. Nossa, puxado, cara, mas era muito foda. Todo dia eu chegava em casa com uma história, sabe? A Mayara, minha esposa, que sabe, tipo... Tinha dia que eu chegava saturado, mas tinha dia que eu chegava sorrindo também, sabe? Isso que eu falo, tipo, amor é isso, né? Tem dia que você fica puto, tem dia que você fica feliz. E aí, fiquei isso 1 ano e 8 meses, até que surgiu uma oportunidade de eu ser chefe de cozinha. Até então era só cozinheiro. Até que aí tinha um cliente, que ele era cliente lá no Lavarene, e ele comia um estrogonofe, que eu fazia lá, né? Que era eu que fazia o estrogonofe. Às vezes eram outras pessoas que faziam, mas 90% das vezes era eu, né? E aí esse cliente foi lá e um dia ele tem alguns restaurantes e um dia ele precisou. Na verdade ele tem 4 motéis. E aí um dia ele precisou e o Ivo me indicou pra ir lá ser responsável do motel dele à noite, lá na cozinha, né? Ajudar o pessoal tudo. Aí eu falei assim, por que não, né? Vou lá. E aí eu fui lá, comecei a ajudar tudo.
E aí o chefe dele, que era o Ricardo, ia embora pra Flórida. E ele falou, ó, eu quero que você assuma. E na época eu tinha acabado de virar pai, tipo, fazia um tempinho, eu queria ganhar mais, tava precisando, né? E seria uma oportunidade de eu ser chefe de cozinha, querendo ou não, ia ser bom pra minha carteira, né? Um pouco mais de responsabilidade, isso, aquilo. Aí eu assumi o desafio. Assumi o desafio, fiquei nisso um pouco, um tempo. Aí depois tive uma outra oportunidade de ser chefe de cozinha num restaurante de cozinha brasileira, Jacobina, no qual eu adorei, tipo, foi muito massa, aprendi muita coisa legal, comida brasileira, sabe, a nossa raiz mesmo, aprendi a cozinhar panelão, tipo, muito bom mesmo. Trabalhei com o João Soto, que é um chefe incrível, além de um grande amigo meu. Aí passou disso, eu consegui depois um outro emprego num café, o House Café e Vinho, que também era um bistrô. Fiquei lá com quase 2 anos, eu acho. Fiquei lá um bom tempo, até que surgiu a oportunidade do programa, no MasterChef. E aí participei do programa, foi muito bom, fiquei muito feliz também. Queria ter ido um pouco mais além, mas meu nervosismo, né, atrapalhou um pouquinho. Mas enfim, né. Até que, quando eu voltei do programa, eu falei, cara, vou arriscar no meu nome agora, vou tocar minhas coisas e vou fazer acontecer, né. E aí eu cheguei e resolvi abrir minha empresa, que se chamava Da Casa do Getúlio. Porque, tipo, meu sonho sempre foi ter meu restaurante. E eu falei, cara, eu não tenho dinheiro para ter um restaurante, mas eu tenho dinheiro para abrir o início de um restaurante, que é vender comida. E aí eu comecei a vender as marmitas. Comecei a fazer as marmitas tipo assim, eu não tinha nenhum cliente. Não tinha. Eu simplesmente tinha vontade de vender. Aí eu comprei um pack de marmita, tipo, devia vir 100 marmitas. Comprei uma bancada de inox, um forno maior, liquidificador, essas coisas assim que precisava, né? E comprei alguns insumos e fui em alguns escritórios que eu achei que a galera poderia pagar o que eu, né? Pro produto que eu gostaria de vender, porque eu também não queria vender do mais barato, entendeu? Eu queria vender uma comida boa, com preço justo e saudável. E pra você ser saudável, tipo, vai um preço um pouco maior, né? De não ficar usando coisa com conservante e tal. E aí foi indo. Eu ia no Ceasa de madrugada, voltava com o carro cheio de coisa, cheio de coco, brócolis, legume, batata, alface. Mas, meu, tudo lindo, velho. Eu tinha orgulho, assim, ó. Filmava tudo aquilo lá. Quem me acompanhava no meu outro Instagram via, assim, ó, meus stories que eu sempre postava de madrugada, as coisas que... Era dia a dia, era meu sangue ali, tá ligado? Aí depois, com o tempo, eu comprei outra geladeira. E aí foi aumentando a empresa. Até que depois um dia surgiu uma oportunidade que eu conversei com a Carol, minha amiga, e ela estava em Portugal. E ela falou que estava trabalhando com um chefe, isso, aquilo, legal, que é o chefe José Vilés. E eu falei, eu vou pra aí. E aí, pá, organizei e fui embora. Agora eu moro aqui em Portugal, já vai fazer 5 meses, né? Tô trabalhando aqui no grupo José Avilés. Tô bem contente. Eu acho que a gente tem que estar feliz com o que a gente faz, né? Tô bem confiante, sim, com as coisas que possam acontecer aqui. E eu acho que isso é um pouco, pessoal. Na verdade, deu quanto tempo? 18? Quase 20 minutos, ó. Mas para vocês saberem, essa é um pouco da minha história profissional. E para você que tá começando, cara, eu tô com 28 anos agora. Eu comecei praticamente com 18 a escolher o que eu queria. Então, se você tem 28 e tá querendo agora, nada impede você de achar, eu só vou saber as coisas daqui 10 anos. Não, porque eu nunca fui um cara muito estudioso. Tipo, talvez o que eu aprendi todo esse tempo, eu aprenderia na metade do tempo. Mas na teoria, porque na prática você tem que praticar mesmo, cara. Eu sou um cara muito metódico, então, tipo, eu pego, vou fazendo, vou repetindo. E eu sempre busco olhar o que as pessoas fazem, aprender, executar. Eu gosto de executar tudo. Então, se você tem vontade de ir pra cozinha, cara, é uma profissão linda. Eu amo o que eu faço. Tipo, fico cansado às vezes. Igual hoje. Hoje, tô até cansei minha mão, cara. Que a gente fez umas batatas lá. Tipo, sei lá, devia ter uns
100 kg de batata, aí cada batata tirava 2 gominhos assim de um negócio que apertava. Mas é isso aí, entendeu? Cozinha é isso, cara. Se você gosta, vai firme. E bom, vai ter mais vídeos aí, espero que vocês tenham gostado. E comentem aqui o que vocês gostariam de ver também, o que vocês acharam. E eu não falei, né? Mas quem já chegou até o final, curte aí, cara. Curte, compartilha no Instagram, no Facebook. Tamo junto, pessoal. Forte abraço. Valeu!